Oi, este é o Conexão. Para algumas pessoas é só falar no assunto que já dá vontade de se coçar. Eu tô falando da urticária crônica espontânea, que irrita a pele e pode provocar muito incômodo, inchaço, prurido. Se você já teve isso, sabe muito bem o que isso significa. Para a gente entender um pouco mais sobre esse problema que afeta milhares de pessoas, eu vou conversar com a Solange Vale, que é chefe do Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Essa conversa realmente é uma conversa que traz uma certa, né? A gente fica meio assim incomodado, né? Vamos falar, existem vários tipos de urticárias, né? A gente está falando sobre a urticária crônica espontânea, mas existem outros tipos de urticárias também, né? Exatamente. As urticárias, elas são classificadas de acordo com o tempo de duração das suas lesões. Ah, tá. Então, por exemplo, se você tem as lesões que surgem por um período menor que 6 semanas, você chama de aguda. Aí a aguda ela pode ser em decorrência de um alimento que você ingeriu, uma infecção, ou então alguma medicação que você tenha utilizado, né? Aspectos externos, Externos, então. E você tem a outra forma que é a crônica. A crônica é aquela decorrente, né, das lesões que elas perpetuam por um período de 6 semanas ou mais. E mas dentro da crônica, lesões, o que gera essa urticária? A urticária, na verdade, ela é caracterizada por aparecimento de empolações. Então, são lesões avermelhadas, alto relevo, que aparecem na pele, que elas coçam muito. Uma característica muito importante dessas lesões, que são chamadas de urticas, é que elas mudam de local, ou seja, a lesão aparece aqui, depois ela desaparece em torno de, no máximo, 24 horas e elas vão aparecer em outro local. Então, a pessoa acha que está tudo bem, mas na verdade ela só está migrando. Na verdade é que ela vai trocando de local. E pode estar associada também ao angedema, que é o inchaço, que é o edema do lábio, das pálpebras, né? E que muitas vezes é até deformante. Entendi. A senhora começou a falar e eu te interrompi. Você falou sobre a urticária aguda, a urticária crônica. Isso, sendo que a crônica ela é dividida em 2 grandes grupos. Nós temos as urticárias crônicas induzidas, que elas são decorrentes de um fator externo. Então, por exemplo, o frio pode ocasionar o aparecimento das lesões, o calor, a irradiação solar, a pressão. Então, um fator externo que leva ao aparecimento dessas lesões na pele. A pressão que se diz é, por exemplo, uma blusa muito apertada, um casaco muito apertado, isso pode provocar? Pode. As mulheres que carregam bolsas pesadas, então no local da pressão. Também, tipo relógio muito apertado, essas coisas pode causar também, não? Na verdade, é pela pressão, mas o que às vezes acontece com relógio, bijuteria, é você ter uma outra forma de doença que é a dermatite de contato, que aí seria pelo material. Entendi. E a lesão já é diferente das urticas, que são essas elevadas e avermelhadas. E a gente tem no outro grupo de urticária crônica, as urticárias crônicas espontâneas, que é a UCE. Então, como o próprio nome diz, as lesões surgem espontaneamente. Não tem nenhum fator externo que leve ao aparecimento dessas lesões. Então, não é porque você usou um cosmético, manipulou algum produto de limpeza ou você ingeriu algum alimento. Não, ela é decorrência de alterações internas, de dentro para fora. E assim, sendo espontânea, não tem nem como você controlar, né? É algo que pode acometer qualquer pessoa. Ou existe um público-alvo que costuma ser acometido por essa urticária? Na verdade, a UCE ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, sendo que ela é mais frequente na faixa de 20 a 40 anos. E ela também pode acometer ambos os sexos, mas ela é mais comum nas mulheres, na proporção de 2 mulheres para um homem. E se sabe por que mais as mulheres? Não se sabe exatamente, mas provavelmente porque a UCE está muito relacionada com as doenças autoimunes, ou seja, de alta agressão. Então, o seu sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, ele, em um determinado momento, ele passa a agredir a ele mesmo. E as mulheres têm uma frequência maior dessas doenças ditas autoimunes. Entendi. Agora, vocês fizeram até uma campanha, né, em relação à urticária crônica espontânea. Por que vocês fizeram uma campanha específica
explica sobre essa urticária. Porque a urticária, ela já não é muito conhecida, mas a aguda, o paciente geralmente já ouviu falar e já conhece. A urticária crônica espontânea, normalmente o paciente leva uma eternidade até ele chegar ao seu diagnóstico. A gente está até vendo ali o Cristo, né, que vocês fizeram, Isso, essa campanha. Exatamente. Foi a campanha, foi agora, né, no início de abril, e justamente para conscientizar sobre a importância da doença. É uma doença, ela não é rara, ela é frequente, ela é mais frequente que a artrite reumatoide, que o Alzheimer, que é tão difundido. E se você pergunta para alguém o que é o CE, as pessoas não sabem. Eu não sabia também. Pois por isso que quando ela chegou, eu falei, gente, que doença é essa? Ela falou, gente, não é possível, muita gente tem. Realmente tem muita gente com a urticária. Exatamente. Mas você acha que as pessoas não sabem muito, talvez porque muita gente não trata ou muita gente não procura? Porque se tanta gente tem, era pra gente saber mais, Exatamente. O problema é que já tem uma pesquisa que mostrou que 67% dos pacientes desistiram de procurar um atendimento médico. Ué? Então, eles se conformaram com a doença. Então, ele fala, não, eu tenho isso não vai embora nunca. Infelizmente, as pessoas têm o hábito de se automedicar. Então, eles tomam medicamento, eles melhoram, depois retornam. E 51% desses pacientes não sabem, né, que o médico, né, eles acham que o médico não tem nada a oferecer. Então, fala, para que eu vou procurar um médico? Eu vou ficar assim mesmo. Eles se conformam. E, na verdade, o que a gente tem que mostrar para eles é exatamente o contrário. Tem tratamento. Tem tratamento e você pode ter uma qualidade de vida inteiramente normal se você vai a um especialista, seja o alergista, imunologista ou o dermatologista, que ele vai fazer o diagnóstico e com isso ele vai direcionar o tratamento para um tratamento correto. E aí 92% dos casos você tem um controle total da doença. Não Olha tem que maravilha. A cura, mas tem o controle. Tem o controle total. E a urticária, ela no momento da vida, ela vai desaparecer. Entretanto, não sabe-se qual vai ser esse momento. Essa doença é muito poderosa, né? Ela decide quando ela vem, quando ela vai, tem que lidar mesmo com ela, né? Exatamente, ela é espontânea no aparecimento, ela também desaparece, só que você não sabe quando. Então, por exemplo, no nosso centro de referência do FRJ, nós tivemos pacientes que chegaram, tinham 50 anos que eles tinham urticária. Gente, você imagina como assim, viver uma 50 vida. anos, Na grande maioria das vezes, dura em torno de 1 a 5 anos, mas pode durar muito mais. Então, é claro que você tem que procurar o atendimento especializado e com isso você vai mudar a sua vida. Claro, e eu acredito que tenha realmente muitos aspectos sociais, porque você ter o seu lábio inchado do nada, você está conversando com alguém, você tem um lábio... deve atrapalhar mesmo a vida de quem tem, né? Exatamente, já foi até feitas pesquisas que o impacto na vida do paciente é maior até que na hanseníase, na lepra, na psoríase, no vitiligo, porque a lesão é imprevisível. Sim. Ela pode aparecer a qualquer momento. Então, você vai fazer uma entrevista de trabalho, de repente você começa a inchar, você não dorme porque você coça muito. Então, você tem uma privação do seu sono. Então, o paciente fica já irritado, né, com isso, porque ele não consegue se controlar. Com isso, ele tem uma alteração da sua qualidade de trabalho. Então, é aquele paciente que não vai conseguir produzir tão bem, porque ele já está com toda essa alteração, com a privação do sono. E sua vida social. Ah, vou sair hoje para uma festa, e depois, não vou. Ele se sente até isolado socialmente. Porque fala, acho melhor não sair não. Se aparece alguma coisa, vou marcar um encontro. E se de repente eu tenho... atrapalha até os encontros, né? O pessoal que marca, imagina que situação não, pelo amor de Deus. Vamos ver mais informações então no site, gente. Dá tudo sobre uce.com.br. Dá para ter mais informações. Tem até um quiz ali também para saber se a pessoa conhece a doença, doutora? Tem também. Muito bacana. Dá para fazer o quiz e ali dá para pegar todas as informações necessárias, né, doutora? Sim. Tá ótimo, Pode então. ter Deixamos acesso. aqui. Soubemos um pouco mais sobre a doença, sobre a urticária aqui na nossa entrada do Conexão, mas dá para saber mais ainda pelo site. Dá. E temos também, nós da sociedade, nós fizemos um livreto destinado ao paciente. Doutora, eu tenho urticária. Onde que consegue esse livreto? Esse pode acessar pelo site da nossa sociedade, é www.asbai.rj.org.br, e aí pode ter acesso, são as 50 principais perguntas
dúvidas que os pacientes têm em relação à urticária. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar divulgando, né, uma doença tão frequente que infelizmente é desconhecida. Agora, nosso público do Conexão sabe, eu também estou sabendo, e se precisar saber mais, dá para saber, né? Muito obrigada, viu, doutora? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o culturaplay.org. Um beijo e até a próxima. Obrigada, doutora.